perguntas para o Dr. Cleibe Magalhães, que está aqui no estúdio. Eu vou até para o telão apresentar um desses questionamentos. A pessoa conta que tem perda de audição, ouvido esquerdo, por conta de 3 cirurgias que foram feitas para retirada de nódulos. Em tese, tem direito a algum benefício previdenciário, doutor? Ou só se essa condição de perda de audição comprometer o exercício funcional do trabalho? É importante. Se essa perda parcial de audição trouxer uma incapacidade para ela exercer a atividade que ela exerce, porque a atividade que precisa de quase totalidade da audição. Sim. É preciso. Nesse caso, ela pode ter direito ao auxílio-doença temporário ou, em último caso, uma aposentadoria por invalidez. Mas auxílio-acidente não, porque me parece que não foi um acidente exatamente, ou nódulos. Doença do trabalho também não foi. Então, nesse caso, seria isso. Se essa perda parcial trouxer incapacidade, impedir ela de exercer o trabalho, sim. Aí sim seria o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez, um dos dois, né? Como ela está contribuindo ao INSS, seria benefício do INSS, teria direito. Certo. Vamos para a próxima pergunta. Quem tem transtorno do espectro autista pode ser aposentado por invalidez? Sim, pode. Certo. Agora, talvez essa pessoa, mas tem que ter uma contribuição. Ela não esteja perguntando exatamente essa questão. Tem pessoas que têm problemas, tem pessoas, só retificando, tem pessoas que têm o TEA e ele trabalha. Sim, tem os níveis diferentes, Isso, né? Ele vai cumprir todos os requisitos e pode, inclusive, de alguma forma ser reconhecido a aposentadoria da pessoa com deficiência, que aposenta 5 anos mais cedo ou com um tempo de contribuição menor na regra antiga. Agora, se essa pessoa não contribuiu, não há aposentadoria por invalidez para quem não contribuiu. O que você pode ter é o benefício de prestação continuada, o BPC-LOAS, que aí é da assistência para quem não contribuiu. Certo. Mas esse transtorno do espectro autista, ele tem fundamentado muitas concessões de BPC a crianças, a jovens, até adultos. Certo. Vamos para a tela. O telespectador de Gurupi conta que um parente de 87 anos sofreu um acidente na própria fazenda com gado e aí quer saber, ele tem direito a auxílio acidente? Tá aí. Muitas pessoas que trabalham na zona rural não sabem. É frequente aparecerem segurados com, por exemplo, cortes de facão, sim, cortes de machado e ficar sequela. E por ser rural, ele talvez imagine, ou por falta de informação, imagine que não tenha direito ao auxílio-acidente. Ora, se ficar comprovado que foi um acidente de trabalho ou de qualquer natureza, e que a pessoa ficou com sequela, depois que consolidou as lesões, ela restou com sequelas, e que essa sequela reduz de alguma forma, em algum grau, a capacidade de exercer o trabalho que ela exercia naquele tempo do acidente, ela vai ter direito mesmo que seja o trabalhador rural. Certo. Agora, minha outra pergunta. Em tese, essa pessoa que teve a sua capacidade reduzida, mas pode voltar ao trabalho, quem vai medir o valor desse auxílio-acidente por conta de sequela? Quem vai medir isso? E se a medida for considerada inapropriada pelo beneficiário, ele pode questionar? Sim. A medida que eu digo, o valor remuneratório que ficou lá, ou o valor do benefício. No caso do trabalhador rural, do segurado especial, que é o lavrador, pescador, sim, esses aí é meio salário mínimo, né, geralmente, a não ser que ele contribua como facultativo, porque o segurado especial, o lavrador, ele pode contribuir como segurado facultativo. Mas se ele não contribui, vai ser meio salário mínimo. Meio salário mínimo, isso aí já pronto. Exatamente. Quando for aposentar, isso vai refletir na aposentadoria dele. Será um lavrador ou um outro trabalhador rural que terá uma aposentadoria maior. Certo. Por conta do auxílio-acidente que vai refletir na aposentadoria. Vamos para mais uma pergunta gravada agora. Bom dia, meu nome é Edival. Eu queria saber se quem já é aposentado, certo, tem direito a aumento de contribuição de quanto em quanto tempo?
E certamente deve ser o aumento da remuneração da aposentadoria e não da contribuição, porque se ele já é aposentado, por que ele vai continuar contribuindo, né? Bom, nessa linha, vamos então tentar responder ao questionamento. Sim. Os benefícios da Previdência Social, eles são reajustados anualmente. Com base no salário mínimo. Com base nos índices, né, que levam, porque nós temos benefícios que são concedidos com valor de um salário mínimo, esses são corrigidos. Agora, temos benefícios superiores a um salário Sim. mínimo que todo ano o governo divulga, depois do salário mínimo, geralmente é divulgado os índices de reajuste. Mas nós temos a questão, o aposentado geralmente não contribui, mas se ele voltar a trabalhar, ele vai contribuir. Sim. E aí, nesse caso, ele tem que contribuir normalmente, embora ele não tenha direito a uma nova aposentadoria. Não terá direito a uma nova aposentadoria, tampouco terá direito a desaposentar para aposentar mais na frente, também não tem esse direito. Sim. Então, talvez a gente tenha respondido nesse sentido. Vamos para a tela. A pessoa diz assim, por que eu ouço muitos segurados reclamando, e aí segurado é a pessoa que é o trabalhador que faz a contribuição, reclamando que os peritos são injustos, deixam a pessoa ainda incapacitada, o trabalhador, sendo encaminhado ou devolvido para o trabalho, vamos dizer assim. Olha, a questão de ser justo ou não, ou injustos, nós temos toda uma política dentro do INSS. Sim. E eu diria que talvez a política atual seja de conceder o mínimo de benefício possível, né, para segurar a torneira. Mas a pessoa que não passa numa perícia e entende que não tem condições de voltar ao trabalho, e muitas vezes não é a pessoa que entende, é o médico dela. Sim. É um profissional que está tratando dessa pessoa, do segurado, e atesta que ela não tem condições de retornar ao trabalho. Se o INSS, o perito federal, negou ou deu um parecer desfavorável ao segurado, cabe a ele recorrer à justiça para corrigir o que ele entende como injusto. E qual tem sido a tendência da justiça? Faz uma revisão? A justiça nomeia um perito, um médico de confiança do juiz. Sim. E esse perito analisa o caso. E eu diria assim, que isso a gente tem que falar da ótica de quem analisa, né? Então, os benefícios que eu tenho analisado, que o nosso escritório tem analisado, grande parte tem sido corrigido na justiça, né? Então, o advogado tem que ser o primeiro juiz. Não adianta você chegar e pegar qualquer indeferimento do INSS e levar para a justiça. Acho que o advogado também tem que já ter noção do que a justiça... exato. Do que a justiça geralmente corrige. Nós temos muitos casos aí, por exemplo, de BPC. BPC de crianças com transtorno do espectro autista. Sim. Que são negados no INSS diante de todos os laudos. E nós sabemos que na justiça é quase sempre concedido, né? Vamos para a tela. O pai de uma criança especial que mora com a mãe em outra cidade, ele disse que essa criança, o filho ou a filha, recebeu o BPC. A mãe disse que esse direito de receber o benefício foi perdido, ou seja, parou, né? Suspendeu. E ele quer saber, tem como eu consultar em algum lugar se essa informação dada pela mãe, a ex-companheira, é verdadeira ou não? Olha, com certeza, tá? Com certeza, esse nosso telespectador pode se dirigir ao INSS com a certidão de nascimento do seu filho, com a Sim. cópia da certidão de nascimento, com os seus documentos pessoais, e lá ele vai ter todas as informações. Certo. O seu Antônio Alves, do Taquari, muito obrigado, seu Antônio, pela audiência e pelo questionamento. Ele conta que é nosso telespectador assíduo, está aqui, ó, e deseja um abençoado 2024. Muito obrigado. Obrigado, seu Antônio. Ele contribuiu com o INSS por 12 anos, tem 56 anos de idade, é portador de glaucoma há 2 anos, usa colírio para controle da pressão ocular e quer saber, eu tenho direito ao benefício do INSS só com as contribuições que eu tenho, aquelas 12 anos de contribuição? Ou se não tem, o que deve fazer? Ele tem que, de repente, contribuir mais 3 anos para fazer os 15 lá, doutor? O que o senhor orienta para ele aí, a princípio? Bom, nós verificamos aqui primeiro em relação a uma aposentadoria entre as regras de transição para ele.
Sim. Né? O mínimo para a aposentadoria são 15 anos e 15 anos de carência, né? Então nós temos que ter 15 anos. Primeiro, a aposentadoria que ele não conseguiria por idade, né? Certo. Por tempo de contribuição também não, porque são 35 anos para o homem, Sim. né? Mesmo que houvesse redutor para o deficiente, ele não teria direito. O auxílio-doença, né? O auxílio-doença, se realmente os médicos atestarem que ele está incapaz para a atividade que ele exerce habitualmente. Porque ele está botando remédio de controle. Eu também tive glaucoma e quem tem glaucoma de um dos tipos, só o controle, só o colírio ajuda e contribui para esse controle. Isso Sim. não impede a pessoa de trabalhar, vamos dizer Exatamente. assim. Muitos problemas de saúde são controlados, né? Sim. Nesse caso, se está controlado, dificilmente ele irá conseguir. Mas a gente sempre fala, não é a doença, é a incapacidade. Se o médico atestou, perito do INSS realmente confirmou que ele está incapaz, ele vai ter direito ao benefício. Beleza. Vamos para a tela. Esse telespectador conta que o irmão separou, é aposentado e ele paga um salário mínimo, eu imagino que seja de pensão alimentícia, porque tem uma filha menor de 16 anos. Se ele morrer, a pensão lá da aposentadoria dele vai para quem? É a pergunta do irmão. Essa pergunta ela é muito interessante, Sim. Ela tem muitos pontos aí, tanto previdenciário quanto civil. Mas, vamos lá, ele separou, está separado, ele paga um salário mínimo para a ex-mulher. Sim. E tem a filha menor de 16 anos, se ele falecer, a pessoa fica para quem? Provavelmente vai ser rateada, tá? Rateia a pensão entre filha, que é menor, que é dependente dele, e a ex-mulher que recebe uma pensão, ela também tem direito à pensão. Ela também tem direito à pensão por morte. Sim. Se tem outro dependente como filho, ela vai dividir. Vamos lá, eu vou aproveitar para dizer uma coisa. Ele já disse que a separação já foi lá atrás, então... Mas ela continua recebendo a pensão. Eu imagino que esse salário aqui que é pago à mulher seja para essa garota de 16 anos, não é não? Se ele paga um salário para a ex-mulher, mas, na verdade, esse salário é a pensão para a filha, pensão alimentícia para a filha de 16 anos, somente a filha vai ter direito. Agora, se fosse um salário mínimo para a ex-mulher, essa ex-mulher teria direito de dividir a pensão, inclusive com uma atual mulher. Entendi. Eita! Ó, vamos para esse questionamento aqui. O telespectador conta que tem colite intestinal, fogo selvagem, trombose, crona à vista, está encostado pelo INSS. Essa expressão significa o que é agora, doutor? Muito provavelmente está recebendo auxílio doença. Ele tem 59 anos, 27 de contribuição, não conseguiu aposentar desde que está encostado, desde então 2019, que foi o ano da reforma da Previdência. Não recebe o teto do magistério hoje, ele deve ser professor, a educação recebe atualmente, nem recebe 13º. O que deve fazer? Existem leis de aposentadorias diferentes para deputado, ministro, e para a aposentadoria dele não? O que o senhor recomenda e orienta para o nosso telespectador? No caso dele, é preciso analisar toda a situação. Se for professor, tem aquela condição especial de aposentadoria, né? Tem a condição especial, mas no caso dele aqui, nós não podemos falar nisso, porque ele com todo esse tempo, ele não conseguiu, 27 anos de contribuição. Sim. Talvez os 27 anos não seja exclusivo de professor, né, no ensino fundamental e médio. Talvez ele tenha lá um tempo de carteira assinada, outro tempo de contrato e daí por diante, talvez em outras funções. Sim, mas isso tudo vai ser considerado, isso né? Tudo é considerado. Somado. Se tem alguma atividade especial, pode multiplicar, mas chama atenção por conta da idade e do tempo de contribuição que ele possui. Né? Com pouco tempo a mais, ele consegue se encaixar em uma das regras de transição. Ele reclama também que não recebe o teto. Sim. Né? Então, isso é algo a se verificar o porquê. Josielma, um dos temas, uma das ferramentas previdenciárias mais difundidas atualmente é o planejamento previdenciário. Sim. O planejamento que é diferente de uma análise. Então, talvez ele falte um pouco tempo para se aposentar, faça um planejamento previdenciário com um advogado previdenciarista, especialista, que saiba cada detalhe, né, de um planejamento, para que ele possa se aposentar o mais breve possível e com o valor que ele deseja.
porque às vezes a pessoa não tem essa noção toda, entra com o pedido antes da hora 1, 2 meses, isso dá uma diferencinha lá pode dar uma diferença salário. muito grande. E se você verificar a longo prazo, já tivemos casos de pessoas que chegaram com a aposentadoria de R$3.000 e depois da revisão chegar a R$5.000. Sim, que é uma diferença boa. Ó, o telespectador conta que sofreu um AVC em 2022, está recebendo auxílio-doença e questiona: quando posso requerer a aposentadoria por invalidez? Estou com o lado direito do corpo comprometido, tenho perícia marcada para abril, é o José Raimundo de Araguaína. José Raimundo, uma notícia para você não é das melhores, mas veja bem, o médico do INSS, ele analisa não só a concessão do auxílio-doença, mas ele analisa também todos os benefícios. Há uma norma, tanto na jurisprudência, no nosso direito e interna do INSS, que o servidor do INSS é obrigado a analisar o caso e conceder o melhor benefício para o segurado. Com certeza, no seu caso, o melhor benefício seria uma aposentadoria por invalidez. Mas é preciso que o médico analise, muito provavelmente, essa perícia que está agendada agora para 2024, os médicos irão analisar se é o caso de uma aposentadoria por invalidez. Tá? Há também a possibilidade de fazer esse pedido de conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez no próprio Meu INSS, no próprio aplicativo. Já tem lá essa previsão. Ou ingressar na justiça pedindo já a conversão para uma aposentadoria por invalidez. Mas eu acredito que se ele ingressar com esse pedido de conversão no INSS, a perícia vai demorar mais ainda e ninguém sabe se essa pode ser até cancelada para que faça para frente. Logo a outra, né? Sim. Vamos para mais uma pergunta gravada? Bom dia, meu nome é Noemi Lourenço de Alexandria. Eu gostaria de saber quantas situações de pessoas que faltam poucos anos para se aposentarem e como ficará a situação. Se a lei for mudada, quantos anos serão acrescentados? Essa é a minha dúvida. E também, se for do IGPREV, para mim ainda é melhor. Bom, aí nós temos duas situações diferentes. A reforma da Previdência de 2019, para o contexto geral, que a gente chama de regime único, né? Regime geral, e IGPREV, que é uma condição específica para servidor público estadual, que sofreu uma reforma agora, aprovada no fim do ano. São situações diferentes. E aí a gente fala de tem pedágio, ou seja, tem transição para quem já estava contribuindo, e a regra nova vale só para quem entrou a partir dali? Bom, primeiro é preciso falar, já que tocamos os dois pontos, não vamos conseguir falar tudo. Tudo, que é muita coisa mesmo. Precisa. Mas vamos falar, responder a nossa telespectadora. A reforma do regime geral aconteceu em 2019 com a emenda 103, de 2019. Né? E existia a aposentadoria por tempo de contribuição, homens 35 anos de contribuição, mulheres 30. Mas 60, não havia uma idade, definida para o tempo de contribuição, apenas o tempo de contribuição, 35 anos para o homem e 30 para a mulher. Entretanto, havia aplicação do fator previdenciário, mais tarde em 2015 se criou a regra dos pontos. Sim. Né? A cada 2 anos aumentava um ponto para exatamente eliminar o fator previdenciário. Tínhamos a aposentadoria por idade, homens 60 anos, mulheres 55. O que acontece? 65 e 60, perdão. O que acontece? Veio a reforma. A reforma trouxe o seguinte, o legislador, ele entende que aqueles que já estavam filiados ao INSS, já estavam pagando o INSS, contribuindo, não deveriam passar diretamente para a nova regra, que inclusive é uma regra que diminui bastante o valor do seu benefício. Então, criou-se regras de transições para quem já estava contribuindo. Quem consegue aposentar com as regras antigas, nós dizemos que ele tem o direito adquirido antes da reforma. E aqueles que estão dentro
que caem dentro de uma regra de transição, eles terão ali ou que cumprir mais tempo, no caso dos pedágios, Sim. ou que atingir uma idade mais elevada, ou ainda, né, que aguardar atingir idade mais tempo de contribuição. A aposentadoria por tempo de contribuição, ela foi extinta pela reforma da Previdência. Foram criadas 4 regras para essa aposentadoria. Primeira regra, idade progressiva. Nós estamos hoje na tabela para quem já vinha contribuindo e tinha bastante tempo de contribuição, a mulher 30 e o homem 35. Se um segurado atingir esse ano de 2024, que mudou, ano passado era mulher 58 anos, esse ano 58 anos e 6 meses. A mulher que completa 58 anos e 6 meses este ano de 2024 e atingir 30 anos de contribuição, ela se aposenta pela regra da idade mínima progressiva. Entretanto, tem que verificar se não tem outra regra mais benéfica para ela. Ela pode se enquadrar em mais de uma regra. Por isso que é importante a presença do especialista nesse momento. Fazendo aquele planejamento lá. Exatamente. Nesse caso, uma análise. Não precisa ser um planejamento, porque o planejamento vai para o futuro. Vai para frente. Né? Ela analisa se ela já está com o direito hoje já implementado. Nós temos ainda a regra de transição por pontos, que hoje nós estamos, homem com 101 e 105, desculpa, 101 e 91. 101 pontos para o homem e 91 para as mulheres. Essa regra vai aumentando ano a ano, tá? Mas, em seguida, nós temos a regra do pedágio de 50%. Aplica-se o fator previdenciário, eu costumo dizer que essa regra é mais benéfica para as pessoas que contribuem com o salário mínimo, para as pessoas mais jovens, né, que contribuíram pouco tempo. Já temos a 4ª regra da aposentadoria por tempo de contribuição, que é pedágio de 100%. Nessa não tem aplicação do fator previdenciário, demora mais um pouco, você precisa cumprir o tempo que faltava para alcançar os 35 anos homem e 30 mulher. Sim. Mas você não tem aplicação do fator previdenciário. É uma das melhores aposentadorias. Então, talvez, uma dessas regras você se encaixe. Rapidinho para a gente terminar. Antiga aposentadoria por idade. Sim. Hoje, nós temos ela, foi fixado, homem 65, mulheres 62, mas houve uma progressão de 57 anos a cada ano aumentava 6 meses até chegar aos 62 anos. Então, aproximou-se mais da idade do homem. Em relação à reforma estadual no IGPREV, as regras acabaram de ser aprovadas. Então, precisamos estudá-las ainda, precisamos verificar o que vai realmente ser definido, a regulamentação dela, tanto em âmbito estadual, foi publicada a reforma da Previdência Estadual, como também em âmbito municipal. Né? Também foi publicada a reforma da Previdência. Doutor Cleber, muito obrigado por participar com a gente. Um feliz 2024 para o senhor. Bom trabalho. Muito obrigado. É um prazer imenso sempre estar aqui com vocês. E a vocês que são segurados do INSS, assistidos, procurem os seus direitos, tá? Não fiquem aí porque tá cheio de profissionais na praça querendo deixar vocês informados, tá bom? Eu agradeço a todos, uma excelente semana, um ano novo repleto de realizações e felicidades. Vamos lá, pessoal, vamos juntos, vamos atrás dos nossos direitos. Com certeza, muito obrigada.